Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Sabrina Farias, sou taróloga, consteladora sistêmica familiar e também psicanalista. Você está no canal O Oráculo, Amor e Expansão. Hoje a gente vai ter uma tiragem coletiva, intuitiva e atemporal, válida a partir do momento que você chegou aqui na leitura, para o signo de Aquário. Então, se você é da constelação de Aquário, está se relacionando com alguém de Aquário, tem ascendente no seu mapa ou pontos fortes no seu mapa, essa leitura pode trazer uma mensagem, um aconselhamento, um direcionamento para a sua vida. Eu sempre indico que vocês assistam a leitura do começo ao fim, porque como é uma leitura coletiva, várias energias passam na mesa, várias mensagens vão sendo entregue, incorporadas ao longo da leitura. Então, pode ser que você saia antes de receber a sua mensagem por achar que a mensagem está tomando uma direção que não é para você, tá bom? Avisando também que a agenda de atendimento particular está aberta. Se você quiser passar por uma consulta particular comigo, o contato fica aqui na descrição do vídeo, é só enviar uma mensagem por lá. Então, sem mais demora, Aquário, vamos lá. Vamos ver o que o tarô tem para dizer para vocês para os próximos dias. Qual que é a primeira mensagem, a primeira carta, a primeira energia aqui para o signo de Aquário? O que a gente vai dizer para Aquário? Carta da foice. Então, começamos falando de cortes na tua energia, coisas que precisam ser cortadas. Carta da foice fala de períodos da nossa vida onde a gente tem que fazer um balanço, né? O que eu preciso colher e o que eu preciso tirar da minha colheita, né? O que eu preciso manter na minha vida e o que não dá mais para manter. O que eu preciso manter na minha relação e o que eu não posso mais manter na minha relação, para que isso possa continuar. O que eu preciso manter na minha postura como pessoa para que eu tenha o sucesso que eu desejo e o que eu não posso mais fazer que vai atrapalhar aquilo que eu desejo realizar, conquistar. O que eu preciso deixar para trás para que eu possa ir para frente, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais aqui com o tarô, que a gente cortar aqui. Aqui tem uma questão de orgulho, que tá atrapalhando algum aspecto da tua vida, vocês entrando numa energia de orgulho, Aquário. E também temos o 8 de paus. Então, eu vejo vocês já bastante cansados aqui, uma certa canseira. Só que o que acontece? Isso que você tá desejando na tua vida, por trás de alguma situação que não tá dando certo, que ainda não deu certo, né? Que você ainda não teve êxito, tem um certo orgulho aqui, tem uma certa... você querendo manter o controle, você querendo manter as coisas como elas estão. Já dizia Einstein, né? É impossível ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, é uma questão aqui também de pensamento. Você tá cansado na tua energia, sabe? Assim, eu faço. Eu vejo vocês falando exatamente o seguinte. Eu faço, mas eu não chego onde eu quero. Então, as coisas não dão certo porque elas não dão certo. E não porque eu estou fazendo errado. E não porque vocês querem mudar aqui a circunstância. E não olhar para vocês e verem que tem um pensamento em algum aspecto aqui que tá errado. E esse pensamento que tá errado tem relação com orgulho. Vocês sendo orgulhosos numa situação onde vocês vão precisar de humildade para reconhecer que vocês estão... Eu vejo aqui que Aquário tá fazendo. E não que isso que vocês estejam fazendo esteja errado. Entende? Tem coisa que vocês fazem que tá certo, só que você não quer olhar para aquele pontozinho ali que tá errado, para aquele pontozinho que você precisa mudar o ângulo da tua visão sobre a situação, sobre a questão, sobre a pessoa, para que as coisas aconteçam, para que a coisa se desenrole, para que você pare de fazer, não ter o resultado que você quer e se sentir cansado, cansada, mas é porque tem ponto de ajuste aqui para ser feito, que tá relacionado a você sendo orgulhoso. Ou vocês podem estar se relacionando com uma pessoa dessa forma, a pessoa é orgulhosa, né? Alguém nessa situação tem uma questão de orgulho, mas eu sinto muito aqui como Aquário. E assim, Aquário é um signo individualista, positivo ser individualista, tá? Então, se você tem ascendente em Aquário, também tem essa questão de individualismo, né? Porque o ascendente é aquela parte nossa que a gente precisa trabalhar, né? Então,
quem tem ponto forte, procura em qual casa do mapa você tem aquário, em qual área da tua vida você está sendo orgulhoso ou orgulhosa, entende? Onde que tá aquário no teu mapa? Vai lá, procura, pesquisa, né? Pra entender em qual parte da tua vida você tá sendo orgulhoso ou orgulhosa aqui. E é o orgulho que tá te impedindo, é você não querendo abandonar alguma ideia, alguma visão, alguma crença, uma forma de pensar que você tem sobre uma circunstância que te cega e que não te deixa progredir nisso que você está colocando tanto empenho, porque eu vejo vocês trabalhando, eu vejo vocês fazendo as coisas, eu vejo vocês se empenhando para fazer dar certo. Só que aquele ponto de orgulho ali inconsciente que você não quer dar o braço torcer, que você não quer olhar, é o que tá te atrapalhando. Entende? É o que faz você fazer, cansar e não ter o resultado exatamente como você deseja. O que mais? Ó, carta da criança. Então, a gente tá falando... A criança, ao mesmo tempo que ela fala de uma infantilidade, eu vejo muito uma birra aqui, hein, Aquário? Uma birrazinha, vocês birrentos com uma situação, com uma pessoa. E ao mesmo tempo que fala dessa energia da infantilidade, da birra, que eu tô sentindo aqui, fala também de um reinício. De você começar algo novo. De você renovar. Você precisa renovar aqui questões mentais. Coisas que você acredita. Tipo assim... Eu quero chegar num lugar, mas eu enfiei na minha cabeça que eu só vou chegar indo por esse caminho aqui. Mas às vezes tem outros caminhos. Tem outras formas, entende? Não precisa ser exatamente do jeito que você tá pensando. As coisas não precisam ser exatamente do jeito que você pensa, que é. Entre o que você pensa que é e o que você tá vivendo, tá batendo esse pensamento com o que você tá vivendo? Porque se não tiver batendo, você vai ter que mudar a rota. A realidade pede que você mude o pensamento. Entende quando não bate? Não é que você não vai chegar lá, é que pra que você chegue lá, você precisa se conectar com a realidade e não ficar batendo o pé com a realidade. Ficar de pirraça, sabe? Eu quero assim e pronto. Vai ser assim e pronto, mas a realidade tá te mostrando que não é como você quer. Entende? Então, reinicia esse pensamento, busca mudar o ângulo da tua visão, do que você tá fazendo, do que você pode fazer, o que você precisa cortar, mas aqui eu sinto cortar em vocês mesmos, aspectos de vocês mesmos, para que vocês consigam o que vocês desejam. Uma carta para eu entender, essa carta da criança aqui, pra gente entender um pouco mais. Ó, carta do Papa e carta do 4 de espadas. Já vamos entender isso daqui. Aquário, olha que interessante, né? A gente tem aqui, debaixo da carta da rainha de espadas, a gente tem o Papa. Então, a gente tem muito forte uma questão aqui de orgulho mesmo, sabe? De vocês... o que acontece? Eu vejo que vocês são pessoas as pessoas que eu tô me conectando aqui, tá? São pessoas de personalidade forte, são pessoas de muita autenticidade. Vocês querem que as coisas aconteçam como vocês querem fazer as coisas de uma forma... Posso estar falando com pessoas que querem originalidade nas coisas, assim. Você é o tipo de pessoa que não quer ser igual aos outros, não quer seguir o caminho dos outros. Vocês têm o jeito de vocês, de viver, de fazer as coisas. Até certo ponto, isso é muito positivo. O mundo precisa dessa autenticidade e Aquário vem justamente... A constelação de Aquário, ela vem justamente para estimular isso nos outros, entende? Vocês vêm com esse brilho da individualidade, né, da originalidade, tanto que Aquário tem muito a ver com tecnologia, com inovação. Então, vocês são inovadores, vocês são criadores, vocês são criativos, vocês são pessoas originais, vocês são pessoas autênticas, né? E até certo ponto isso é muito positivo, só que percebam se vocês não podem estar sendo intolerantes com o meio que vocês estão inseridos, entende? Da sua individualidade, da sua originalidade, da sua autenticidade, invadir um pouco na questão de como eu preciso respeitar o outro, entende? Que não vai ser só minhas ideias que são aceitas, que não é só do meu jeito, que eu preciso dançar conforme a música, e que às vezes eu preciso dançar uma música coletiva, às vezes eu preciso aprender uma dança coletiva assim, onde eu posso colocar um passinho meu ali, mas eu preciso dançar com todo mundo também, entende? E esse papo eu sinto muito com vocês querendo... Nessa questão do orgulho, sabe? Vocês orgulhosos aqui. E isso tá atrapalhando, tá comendo vocês, tá comendo o sucesso de vocês em algum aspecto. Vocês se darem bem em alguma coisa que é importante pra vocês. Porque
Vocês estão fazendo, lutando, vocês estão batalhando, vocês estão indo atrás, só que é do jeito que você quer. Entende? Se não for do jeito que eu quero, então não vai. Se não for com a minha ideia, então não prefiro que não seja. Sabe? Tem uma coisa assim. E a carta da criança fala um pouco dessa birra também, mas também fala de um reinício. E eu tenho 2 quatros aqui. Tenho 4 de espada e 4 de paus. Que fala o quê? 4 fala de estrutura. Então, vocês precisam reestruturar. Então, por exemplo, se é um relacionamento amoroso, eu preciso ir lá e conversar e reestruturar, reformular acordos, reformular visões de vida, reformular para onde a gente quer ir, reformular uma coisa que ficou para trás mal resolvida, conversar, né? Reestruturar essa relação, entende? 4 fala de estrutura, de base, de criar solidez. E vocês precisam vir para essa energia, sabe? Eu preciso recomeçar. Eu sinto vocês iniciando, mas vocês não iniciam do zero, iniciam de um ponto já de partida do que vocês vêm fazendo. 4 de espadas fala de vocês precisando repensar algumas coisas. É um momento, não é momento de só agir. Por isso vocês estão cansados, porque talvez você não tá parando nessa carta aqui, que é o 4 de espadas, que é, antes de sair fazendo, eu preciso pensar no que eu tô fazendo. Se não tá dando certo, se eu não tô conseguindo o resultado que eu desejo, eu preciso parar, refletir qual parte do que eu tô fazendo não tá dando certo e eu preciso mudar. Eu preciso mexer no jogo que eu tô fazendo, entende? Eu preciso fazer uma nova jogada na vida, ter um novo comportamento, ter uma nova ação em algum aspecto. Só que para que eu tenha essa visão, para que eu consiga ter essa reflexão, para que eu consiga perceber aonde é que está faltando estrutura na minha vida, o que está mal estruturado, o que eu não estruturei direito, o que eu não comuniquei direito, o que eu não acertei direito com meu filho, com meu pai, com meu irmão, com a minha família, no trabalho, o que faltou alinhar com os meus funcionários, no projeto, qual é a parte que a gente pulou um degrau e foi para uma ação que ainda não era aquela, tinha uma outra antes, entende? Tem essa questão de vocês precisando reestruturar aqui alguma coisa. Só que para reestruturar eu preciso parar. Carta de 4 de espadas fala de um momento de reflexão. Eu preciso parar e olhar para o que eu fiz até agora. Revisar. Ok, eu tô num 4, eu já venci algumas batalhas, eu já consegui algumas coisas, já tenho algo, mas como que eu vou agir daqui pra frente? O que eu não vou mais fazer, que não vai mais me servir, que não dá mais pra fazer daquela forma? E o que eu vou renovar? O que eu vou renovar e o que eu vou levar que já deu certo daqui pra frente? Sabe? Aquilo que dá certo, time que... Já ouviu aquela história, né? Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Então, aquilo que tá bom, eu continuo. Aquilo que não tá, eu tenho que refazer. Eu tenho que revisar. Eu tenho que perceber aonde é que eu tô errando. Então, é um momento para vocês de 4, né? 4, estrutura, base. É como se vocês quisessem estar numa posição que ainda não estão. Como se vocês quisessem ter algo que vocês ainda não construíram, que vocês ainda não têm. É como se eu imagino que é de uma forma, mas ainda não é dessa forma. Vocês estão num 4, é um momento de estruturação, tá? Então, não pulem degraus aqui. Não comemorem antes do tempo. Não pulem degraus. Não queiram aquilo que vocês ainda não conquistaram. Se vocês erraram, precisa refazer a rota e admitir o erro e falar, não, olha, isso aqui eu errei, eu vou ter que refazer, vou ter que colher o que eu fiz de errado. Entende? Vou falar, por exemplo, né? Uma pessoa que a vida inteira ela usou drogas. A vida inteira ela foi assim, a vida inteira ela bebeu. Aí ela perdeu a confiança da família. Ela bebeu, ou ela traiu, ou ela usou droga. A vida inteira ela foi daquela forma, né? E aí agora ela decidiu que ela não vai ser mais. Você acha que a família vai confiar naquela pessoa? Do dia pra noite, do nada? Não vamos depositar um voto de confiança porque a pessoa falou que ela não vai mais beber, não vai mais trair, não vai mais usar droga, não vai mais fazer aquilo que ela sempre fez? Eu preciso ter humildade de que eu já avacalhei com a confiança das pessoas várias vezes. Eu não tô dizendo que é isso que você fez, eu tô pegando um exemplo, sabe? Tipo assim, algumas coisas a gente precisa colher a consequência do que a gente fez. E a consequência é essa, ninguém confia mais em mim aqui. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa confiável. Eu preciso construir agora a confiança com as pessoas.
elas não acreditam em mim, eu preciso colher esse resultadinho amarguinho aqui para que eu possa reestruturar, restabelecer uma nova forma de viver, uma nova forma de ser, uma situação, entende? Colher aquilo que, às vezes a gente precisa colher um fruto amargo, né? Aquilo que não, tipo, é consequência. Eu fiz e eu tenho uma consequência do que eu fiz. Não é assim, eu fiz e agora eu só toco o barco e não tem consequência nenhuma. Não existe, né? Não existe. Você fez algo ruim, você vai precisar batalhar para transmutar isso, né? Que não era bom. Então, em algum aspecto, você tá sendo orgulhoso. E aí você tá fazendo, você tá lutando, você tá batalhando. Por exemplo, essa pessoa, né, que a vida inteira bebeu. Ela tá lá batalhando, mas no orgulho, na arrogância. Tipo, ai, tinham que confiar em mim, tinham que acreditar em mim, tinham que acreditar na palavra. Não tinha que nada, a pessoa não tinha, ela ninguém tem a obrigação, entendeu? A pessoa a vida inteira fez o errado e agora quer colher consequência do que ela não plantou? Não tem como. Então, em que aspecto você tá colhendo uma coisa que você não tá gostando? Você tá se esforçando para fazer acontecer do jeito que você quer, aquilo que você quer, só que no orgulho. No orgulho aqui, ó. De uma forma até autoritária, de repente, sabe? Tem uma questão de autoritarismo aqui. Porque você é uma pessoa que tem reconhecimento. Eu não vejo vocês como qualquer pessoa. É como se as pessoas reconhecessem você. Você tem reconhecimento, né? E a carta do Papa fala disso, né? Uma pessoa que sabe ordenar, que ela tem reconhecimento, que ela já tem um patamar ali, né? De moral. Ela já tem uma história construída. Só que não quer dizer que porque você tá numa energia do Papa e do carro, né? Carro fala sobre... Eu estou falando de aquarianos que estão tomando autonomia nas mãos de algum aspecto da vida. Só que o que você vai fazer com essa autonomia? O que você vai construir com essa autonomia? E justamente por ter a autonomia que vocês estão fazendo, em algum aspecto não estão conseguindo ter o resultado que você deseja, né? Vocês tomaram as rédeas aqui nas mãos de algo, para fazer algo, só que em algum aspecto precisa reestruturar isso. Tá? A última carta de conselho para os próximos dias em relação... Conselho final para Aquário, o que precisa ser feito? Uma carta. Rei de Copas. 5 de Copas. Para algumas pessoas, a gente tá falando de contexto amoroso, né? Tem bastante copas aqui. Ou vida sentimental em algum aspecto. Precisa reiniciar alguma questão aqui de vida amorosa. E eu vejo, 5 de Copas, vocês chorando por algo perdido. Entende? Só que como tinha 5 copas aqui, em algum aspecto vocês avacalharam aí com algo, com alguém. Carta da cobra. Eu posso estar falando de traição. De vocês traindo alguém em algum aspecto. Gente, a traição é uma coisa... Por exemplo, né? Eu sou mulher e eu compro coisa escondida do meu marido. É traição. Entende? A gente combinou que a gente ia juntar dinheiro para passar as férias lá em outro país, em outra cidade, sei lá. Só que aí, ao invés de economizar aquele dinheiro, eu fui lá e gastei o dinheiro em sapato. E aí, o meu marido descobriu e ele ficou decepcionado comigo. Isso é uma traição. Entende? Então, em algum aspecto, você traiu aqui. Ou você foi traído. E aí, você tá lidando com alguém com toda essa energia que eu tô te falando, tá? Mas eu sinto muito mais na energia de vocês. Em algum aspecto, vocês traíram. E aí, aqui, ó, Ás de Copas, vocês vão precisar reiniciar mesmo, aquilo que a gente já tá falando na leitura. Precisa de um reinício na situação, um reinício emocional, né? Só que para reiniciar, você precisa assumir isso, a responsabilidade disso que você fez na situação. Eu traí a confiança da minha família, como eu falei aqui. Eu traí a confiança de um amigo. Eu traí a confiança de um colega de trabalho. Vocês vão precisar encarar a verdade aqui, assumir a verdade para poder reconfigurar essa situação.
Vocês estão olhando para esses 5 de copas aqui, tipo, vocês... Aqui também fala muito de questão assim, eu não quero perder nada. Entendeu? Eu não quero perder nada, eu quero tudo. Daí tem aquela história, né? Dá pra ter tudo. Não dá. Não é bem assim. Eu preciso priorizar. Para que eu possa ter aquilo que eu desejo na vida, eu preciso priorizar aquilo que eu desejo. Senão não vai rolar. Então a gente pode estar falando traição até nesse contexto também, né? De uma falta de prioridade, do que eu quero realizar, do que eu quero fazer, do que eu quero conquistar, do que eu quero materializar, da relação que eu tô me dedicando, da amizade que eu tô me dedicando, de algum compromisso familiar que eu assumi. Onde vocês querendo tudo e aí de tudo vocês ficam sem nada. Entende? Só que. E aí vocês ficam fazendo coisas aqui pra dar certo isso que você deseja, só que sem olhar, tipo, pra essa situação que você deu uma mancada, que você fez alguma coisa de errado e sem refazer esse caminho, sem refazer, sem reconfigurar, não adianta ficar fazendo. Igual eu falei, da questão da perca da confiança, entendeu? Sem ir lá e resolver qual que é o BO, a perca de confiança. Então eu vou lá e resolvo a perca de confiança antes de ficar fazendo um monte de coisa aleatória para que as coisas saiam do jeito que eu quero. Porque tem muita essa energia aqui, para que eu consiga o que eu quero. Entende? Você não tá preocupado em resolver a raiz da situação. Você tá preocupada em que as coisas saiam do jeito que você deseja, que isso que você deseja realize. Não tem problema que você tenha desejo, que você queira realizar algo, mas a questão é que tá faltando estrutura. Teve um ponto aqui cego que você pulou, que você errou, que você cometeu algum engano aqui. Você vai precisar olhar para isso. Você vai precisar admitir, olhar, resolver essa situação aqui primeiro. Para que depois, indo para a questão de estrutura de novo, de reestruturar a questão, né? Ou seja, precisa do 4 de espada, aquele momento de reflexão, e precisa encarar a verdade. A carta da cobra fala de astúcia, né? Eu preciso ser astuta para encarar as verdades. Entende? De alguma coisa negativa que tá envolvida nessa situação aqui, para que resolva essa questão negativa, para que você possa seguir em frente. Então precisa dessa reflexão, tá bom, Aquário? Gente, então é isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês a leitura. Me contem aqui nos comentários, dividam comigo a história de vocês. Eu adoro interagir aqui com vocês, ler e conversar. E caso não seja inscrito no canal, se inscreva. Tem leitura de 15 em 15 dias. Se a tua energia ressoa com a minha, eu te espero na próxima leitura. Um beijo e até mais.